Beetlejuice, o que é? O que come? E por que Bolhufas saiu da Broadway? Oi, seja bem-vindo à Hati Sound. Eu sou a Bela Hati e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o porquê Beetlejuice saiu da Broadway. Sim, gente, muito triste e também muito confuso o porquê Beetlejuice saiu da Broadway. Afinal, estava fazendo muito sucesso, como a gente já conversou aqui no vídeo sobre Beetlejuice. Ok, mas pra gente entender o porquê isso aconteceu, primeiro a gente tem que saber alguns fatores. O primeiro deles é que o primeiro objetivo de um musical que já foi lançado é sempre recuperar o capital investido. Então, o musical vai lá, vai ser feito e ele tem um capital que é investido, no caso, vamos supor, 14 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, depende do musical. O nosso segundo ponto é que, além do capital que o musical tem, né, para acontecer, ele também paga aluguel do teatro da Broadway que ele está performando. Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente pra gente entender todo esse decorrer de Beetlejuice e seu adeus à Broadway. Então Beetlejuice foi lançado, todo mundo assim esperando muito, vários fãs de Beetlejuice muito animados, e ele foi para um dos teatros que pertence à Shubert Organization. A Shubert Organization é uma organização que é dona da maioria dos teatros da Broadway. Na verdade, eles são donos de 17. E até aí, tudo bem. Lembra que se você assistiu o outro vídeo de Beetlejuice, eu falei que durante 2 semanas Beetlejuice não alcançou o número de vendas que ele deveria alcançar e que isso impactou muito na história desse musical. E é sobre isso que a gente vai falar, pra gente entender o porquê que ele fechou na Broadway. Quando um musical fecha com o teatro, eles fazem um contrato e nesse contrato tem uma seção que chama Stop Clause, que basicamente é uma seção que fala sobre como o teatro pode meio que expulsar o musical de lá se eles não alcançarem o lucro, né, o lucro combinado dentro do contrato por mais de 2 semanas. Então, se pelo menos por 2 semanas eles não alcançaram esse lucro de vendas, o teatro pode virar e falar: "Oi, tudo bom, querido? Por favor, se retire, porque eu quero usar o meu teatro para outra coisa." E foi exatamente o que aconteceu com Beetlejuice. Beetlejuice sofreu muito durante uma certa época, antes das redes sociais explodirem falando desse musical, e ele não alcançou o lucro que eles tinham que alcançar por 2 semanas. Então, o teatro poderia ativar a Stop Clause. E foi exatamente o que eles fizeram. Beetlejuice era apresentado no Winter Garden, e o Winter Garden começou a ser cotado para outro musical que todo mundo sabia que seria um sucesso. E é claro que estamos falando do revival de The Music Man com ninguém menos do que Hugh Jackman. Então é óbvio que as pessoas da Shubert Organization viram essa oportunidade e falaram: olha, isso daqui não é só certo, né? Não é só garantido, como a gente sabe que vai trazer mais lucro do que Beetlejuice. Então, por favor, se retirem. E então o caos foi estabelecido na vida de Beetlejuice. Isso porque o musical ainda estava tentando recuperar o capital que foi investido lá no começo para ele surgir. Imagina gastar milhões para mover ele para outro teatro que a gente nem sabia se teria disponível. Inclusive, quando as pessoas descobriram que Beetlejuice estava fechando por conta disso, elas se perguntaram: mas por quê? Bolhufas, ele só não troca de teatro, ele só não vai para outro espaço e continua. Afinal, muitas pessoas não conseguiram ver. Quando o musical começou a fazer muito sucesso, foi anunciado isso. E para isso nós temos 3 motivos. O primeiro sendo espaço. Beetlejuice é um musical que precisa de muito espaço, tanto de palco, para cenário, para os personagens, quanto de asas, de coxia, de bastidores, de camarins. Então não são todos os teatros da Broadway que poderiam receber um musical tão grande quanto Beetlejuice. O nosso segundo fator é dinheiro, porque a gente não pode esquecer que teatro musical também é uma indústria. Seriam necessários cerca de 4 milhões de dólares só para poder mover o musical, só para poder adaptar o cenário para outro espaço e tudo mais. Sendo que, como a gente já falou antes, o musical não tinha nem recuperado seu capital ainda, então era impossível pensar em gastar 4 milhões, investir mais 4 milhões
para um musical que ainda não tinha dado o retorno totalmente. E o nosso terceiro fator é tempo, porque o contrato do Beetlejuice ia até dia 6 de junho de 2020. Então teriam que ser pesquisados teatros que poderiam estar disponíveis a partir dessa data e que não estavam com outras peças para entrar e tudo mais. Enfim, é muito problemático conseguir enquadrar tudo isso no calendário e dar certo. Então a gente já percebe que mudar de teatro não era algo tão simples quanto parecia. E como eu falei, a última performance de Beetlejuice estava marcada para dia 6 de junho de 2020, antes do mundo mudar. Então, infelizmente, dia 11 de março, Beetlejuice fez a sua última performance sem ao menos saber que seria a sua última performance, porque não era pra ser essa, era pra ser em junho, então o cast não estava pronto, os produtores, a plateia não estava pronta pra isso, tinha muita gente que ainda queria ver Beetlejuice, mas aconteceu assim. E tudo bem, porque Beetlejuice ainda faz muito sucesso, ainda deixou um super legado e com certeza a história de Beetlejuice não acabou por aí, então vamos ficar de olho nos próximos capítulos. Mas pra quem não estava entendendo o porquê Beetlejuice fechou na Broadway, esse é o motivo. É algo muito chato, é algo muito besta e pequeno e difícil de engolir, mas é a realidade, é isso. Não vou dizer que estou feliz, porque não estou feliz, mas temos que aceitar. E se ficou alguma dúvida no ar, alguma coisa que você não entendeu muito bem, deixa nos comentários que eu vou responder pra você. E como sempre, na descrição eu deixo links muito importantes de ONGs, instituições muito legais, com pautas super importantes. Então se você tiver um tempinho e quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!